Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. Rio de Janeiro, do outro lado, temos Lili Nascimento também no nosso telão. Lili, o clima é claro, uma pancada, mas ao mesmo tempo talvez a esperança de um trabalho novo com o Dorival para virar essa chave? Fala, Mari, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Digamos que o sentimento é meio misto, tá? Ao mesmo tempo de tomar uma goleada, né, de um grande rival do Flamengo, da forma que foi, e também, por um outro lado, sabendo que a partir de hoje começa o trabalho de um novo treinador, entre aspas, assim, uma página virada, né? Um recomeço, o Dorival que deve comandar a equipe aqui no treinamento na tarde de hoje no CT Joaquim Grava, não bem treinamento em campo, tá? Porque eles vão fazer mais uma recuperação muscular, quem atuou mais de 45 minutos. Tem a questão física que pegou muito, a gente sabe que vai muito além da questão física sim, mas com pessoas que eu apurei aqui do clube, o desgaste físico dos jogadores foi notório na partida. A gente lembra que o Corinthians entrou em campo na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, choveu a partida inteira, o campo estava pesado, Félix Torres foi expulso bem no início da partida, então o Corinthians jogou com um atleta a menos até o final, conseguiu garantir a vitória na Neoquímica Arena, mas chega bem desgastado para essa partida. Então é claro que esses 4-0, essa goleada será inesquecível, mas serve aí para o Dorival iniciar o trabalho dele. O que eu sei é que ele vai se reunir hoje também com o Fabinho Soldado, não mais questões de contrato, tá? Mas questão de assim, ó, agora começamos, o que dá para fazer? Ele avaliou a partida de ontem, então ele já sabe muito sobre o elenco antes dele chegar ao Corinthians. Ele quis saber de todo o plantel, quem ele tem à disposição, quem que ele poderia pedir para contratar, até onde o Corinthians pode ir para trazer um novo jogador e não se desfazer de jogadores titulares que fazem a diferença no campo. Perguntou muito sobre a situação do Garro também, quando ele deve voltar, que deve ser lá para o início de junho. Vai jogar pouquinho, né, porque depois tem a parada por conta do Mundial, mas tudo isso foi avaliado e apesar de ter sido uma derrota, durar uma questão aí de otimismo, tá? Em relação ao que vai acontecer, o que será feito daqui em diante. Lembrando que o Dorival faz a sua estreia na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. O Corinthians não descartou nenhum campeonato, né? O Corinthians jamais descartaria uma competição. Mas o que eu apurei com pessoas aqui do clube é que tem uma atenção muito especial à Copa do Brasil, tá? O Corinthians acredita que trabalhando direitinho, o Dorival conseguindo seguir numa sequência aqui, o Corinthians possa conseguir chegar mais longe na Copa do Brasil e quem sabe até mesmo ganhar o título. A premiação em dinheiro também é muito boa. Então é mais ou menos esse o clima por aqui. Por falar em dinheiro, na noite de hoje, lá no Parque São Jorge, terá uma votação para aprovação ou não das contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. A gente lembra aí que esses dias os números foram divulgados, né? Aumentou em mais de 600 milhões de reais o aumento da dívida, mas por um outro lado também o Corinthians faturou bastante, então na noite de hoje isso será votado. Se for reprovado, pode ser mais um indício aí para pedir o impeachment, mas é isso, né? A gente tem que falar, quando é Corinthians a gente fala de futebol e também da parte interna. A gente segue por aqui acompanhando porque hoje o Dorival aparece pela primeira vez no CT. Mari. Boa, Lili, muitas coisas, como sempre, né, do lado do Timão para serem atualizadas. Agradeço a Lili e o Jufo e na tela já os números do Pedro em 5 jogos desde o retorno. Impressionante, né? 4 gols, já lidera então a sua equipe, né, nesse recorte, com a média de 0,8, né? Mas enfim, entrou, fez gol, 1 assistência, 5 participações em gols, precisa de meio tempo para marcar e aí com 8 finalizações no alvo. E quando a gente mostrava os melhores momentos no início do programa, Jailson, você não destacava só a questão do gol, mas como a movimentação para facilitar para o Arrascaeta, para outros jogadores. O que te chama mais atenção nesse retorno do Pedro? A mobilidade. É? A mobilidade que o Pedro tá, principalmente por conta da lesão que ele teve, que é uma lesão muito grave. Tem a estrutura física do Pedro, que já não é um jogador veloz. Então, a estrutura física dele, de ser um pouco mais alto, de ser um pouco mais forte, a mobilidade que ele tá, o arranque. Lá naquele primeiro gol, lembra que quando ele deu carrinho, Cara, ele deu carrinho na bola, aquele... E ontem, a jogadaça que ele fez, dando a caneta, se eu não me engano, foi no André Ramalho. Não lembro se foi no André Ramalho, se foi no Gustavo Henrique, mas enfim,
deu a caneta Ele passa ali. pelos dois. Exato. Deixa o Mateuzinho no chão depois. Passou por todo mundo, deixou o Mateuzinho no chão e quase fez um golaço. Então, o que mais está me chamando a atenção é a mobilidade, Mari. E a gente falava aqui, antes de passar a palavra para o Breler, em relação à formação tática que o Flamengo estava usando com o Felipe Luiz. E eu vou lembrar da gente conversando lá quando o Juninho foi contratado. O quê? Que a gente falava em relação à dupla de ataque. Que o Flamengo não ia jogar no 4-2-3-1, que ia alternar, mas que ia priorizar a dupla em todos os setores. Dupla de volante, dupla de armadores e dupla de atacantes. Isso me pega muito porque eu sou saudosista nesse ponto, gosto dessa questão do 4-4-2 básico, bem executado. E é isso para mim que está sendo feito no Flamengo. O Arrascaeta e o Gerson vindo de trás, a ultrapassagem dos laterais e o Pedro justamente fazendo o que se espera dele, porque era o que o Flamengo estava acontecendo. Tinha muitas oportunidades, mas acabava perdendo chances de marcar gol. E o Pedro veio para ocupar justamente isso daqui. É o 9, era o artilheiro do ano passado, só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto lá na parte final, depois da lesão. Era justamente o que a gente esperava. O Pedro com uma dupla um pouco mais leve. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Juninho em determinado momento, vai ser o Bruno Henrique. Vai rolar, assim, essa alternância de dupla de ataque, mas é o titular absoluto até por conta de seleção brasileira também. E é diferente você ter um Pedro dentro da área para marcar, né? Quando você é o zagueiro. Tá passando um correndo de um lado, outro do outro, mas tá o Pedro parado ali. Eu acompanho, eu marco, eu dobro, eu saio, eu marco de longe. É muito difícil marcar o Pedro. É muito difícil. E é isso, né, Mari? Porque ele não fica parado também, não é aquele centroavante estático. Se movimenta, tem qualidade para jogar. E o Flamengo ganha muito com a volta do Pedro. Ontem, tudo bem, tem o lado do Corinthians também. Era isso que eu ia te perguntar. Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Corinthians, Breler? Diz mais sobre o Flamengo, porque tem a fragilidade do Corinthians, o momento, com o técnico interino, sem o Dorival ainda, mas a gente tem visto o Flamengo Prime na mão do Felipe Luiz. Isso desde o fim do ano passado já é uma amostragem consistente de bom futebol e o principal, de um time muito equilibrado. O Flamengo já tem 6 jogos, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 15 gols, a melhor defesa, só sofreu 2. 5 jogos consecutivos sem ser vazado. E aí não é, nossa, o Rossi está sofrendo. Não, o Flamengo é um time que sofre pouco. Ontem o Rossi fez aquela defesa no chute do Carrilho, mas fora isso, trabalhou pouco. Então o Flamengo hoje tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo, um ataque recheadíssimo de opções, que dá ao Felipe Luiz uma possibilidade de variar, como o Jailson falou, de jogar num 4-4-2, de ter o Plata jogando ali como um falso 9 de vez em quando o Pedro não tiver à disposição. Então, bom elenco, bom treinador, ótimos jogadores, craques voltando à forma, como a Arrascaeta, como o Gerson. Então, esse Flamengo do Felipe Luiz, a gente enxerga um time praticamente sem vulnerabilidade. A única ressalva que a gente faz, e ontem no jogo não dá para fazer, porque o Flamengo arriscou mais, é às vezes de ser mais contundente, mais objetivo, mas ontem, assim como no jogo contra o Juventude, em que também fez uma goleada, o Flamengo chutou de longa distância, o Flamengo, quando tinha espaço, queria finalizar, à exceção do Pedro, né, que ele recebe uma bola para bater cruzado e prefere dar de calcanhar, mas fora isso, foi um Flamengo muito objetivo, com fome de gol. E esse Flamengo impõe muito respeito. Então, o que o Felipe Luiz tem feito até aqui não é só um time ofensivo, um time que ataca bem, com princípios de jogo bem definido. É um time muito equilibrado, um time sólido, que na defesa também passa pouco apuros. E isso é difícil falar, porque nenhum time será perfeito. Mas o Flamengo do Felipe Luiz é um time praticamente sem defeitos. Que é importante a gente falar, e é bom falar isso quando ganha. Porque quando perde é muito fácil. Em um certo momento, quando o Flamengo não tinha os seus jogadores na melhor condição, a gente discutia que o Flamengo tem mesmo o melhor elenco. E eu acho que com os jogadores principais, como Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, saudáveis, você tem a conclusão de que o Flamengo, com os seus principais jogadores bem, ele é quase sem defeitos. Ele é quase imbatível. O Flamengo, sem esses jogadores, ele é competitivo. Você pode encontrar uma criptonita para ele. Ontem as substituições, né, Mário? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alan foram as substituições do Flamengo. Isso eu tô lembrando, porque eu tenho que pegar para ver exatamente quais foram. Porque, assim, pode chegar em algum momento que eu conheço aqui esse pessoal da imprensa, que é assim, um foi convocado, o outro machucou, o outro tá suspenso, perdeu, a conversa vira. O elenco do Flamengo não é isso tudo. Eu acho que a verdade é um problema do calendário brasileiro. Eu acho que a conclusão é, o Flamengo com todo mundo bem, ele é quase imbatível. Sim. O Flamengo com algumas
peças a menos, sem seus craques talvez, sem as suas joias do Thanos, talvez ele é um pouco mais brigador, não tô, né? Sim. Sim, Porque em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não, mas é uma diferença considerável, Mari, que você está levantando realmente. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui diversas vezes do elenco do Corinthians em relação a... Teve a correção de rota na temporada passada. Mas a gente já falou, por exemplo, o Garro está machucado há um tempão. Ninguém conseguiu fazer a função do Garro. Precisa de jogador de velocidade, não tem o que fazer. Aí coloca o Romero aberto, não corresponde, vai o Carrijo para jogar aberto, que é o volante, que é o principal jogador. Tenta o Thales Magno. Por exemplo, ontem... Sendo sincero, sai a escalação, ali começa o jogo e já vê a situação que o Flamengo propõe, né, para o Corinthians. E ali, vendo as linhas de defesa, o Breler estava enaltecendo, né, a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians teve a bola, que foi a partir só dos 15 minutos para lá, estava ali, o 4-4-2 bem nítido, Arrascaeta e Pedro marcando a frente, as linhas todas bem juntinhas, todo mundo ali naquele pêndulo, né, tirando o espaço do Corinthians. Só que quando o Flamengo tinha a bola, o Corinthians não tinha homens suficientes para marcar no meio-campo. Por quê? E aí, desculpa, é o interino e tudo mais, mas é uma questão muito óbvia. Se você vai entrar com Romero, Yuri Alberto e Memphis, mesmo que o Memphis baixe para fazer a meia, para fazer a 10, o Memphis não vai combater. Não vai. Ele não vai voltar para fazer o tipo de marcação. Então você vai ter um jogador a menos no meio-campo. E aí você vai ter um jogador a menos no meio-campo, com Pulgar, com De La Cruz, com Gerson e Arrascaeta. Não vai achar, tu não vai pegar. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Yuri Alberto só encostou na bola com 15 minutos do primeiro tempo. E a coisa louca também do Flamengo, porque mesmo nos jogos em que não venceu, Central Córdoba, um ponto fora da curva nessa temporada, uma derrota inesperada dentro de casa. Mas contra Vasco e contra a LDU, o Flamengo foi superior. E num contexto muito específico. Um clássico em que o Vasco ali foi valente, o Léo Jardim salvou. Mas o Flamengo produziu para vencer e vencer até bem. E contra a LDU, na altitude de Quito, se tivesse tido a objetividade contra o Corinthians, teria saído com uma vitória, fora de casa. Então, é um Flamengo que tem padrões muito bem definidos. E isso ajuda a amortecer quando tiver desfalque. Antes, era um Flamengo... muito intuitivo, principalmente depois da saída do Jorge Jesus, ficou muito dependente dessas individualidades, dos caras terem um lance de genialidade, de brilho e definir o jogo. Hoje, é um Flamengo que, antes de tudo, é coletivo e esse é o grande trunfo, esse é o grande mérito do Felipe Luiz. Só para finalizar, sabe uma questão que pega assim? Você disse em relação a o Pedro, o que você vai marcar, o que você não vai marcar. E aí, só finalizando rápido, você pega o time do Flamengo quando está com a bola, por exemplo. O Gerson, você vai marcar o Wesley que vai fazer a ultrapassagem. Você sabe que o Wesley vai fazer a ultrapassagem. Ele vai cortar para dentro. Você vai tirar, por exemplo, o lateral já vai desesperado tirar no Wesley. E aí vem o Pedro fazer uma referência. O Arrascaeta do outro lado com o Alexandre, com o Ayrton Lucas passando. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Tem um Bruno Henrique quando estiver jogando como segundo atacante. Então é difícil porque você vê que tem padrões de movimentações, de jogadas, mas não é um padrão no jogo. Você pode mesclar a forma de jogar. E aí é difícil. Por exemplo, o Arrascaeta vai pegar a bola. O lateral, eu fecho o passe no Pedro para o pivô, ou vou no Arrascaeta, ou vou no lateral que está passando. Então é difícil. Porque no Vasco, por exemplo, como a gente lembrou... Exatamente, vai dar no Pitão, o Pitão vai cruzar no Verrete. É isso.